exalta teu nome, Senhor. E mais um dia nós te adoramos, Pai. E mais um dia nós nos reunimos, cada um no seu lugar, cada um na sua casa, mas todos unidos em um só Espírito, em um só corpo, diante daquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Nós, nas nossas casas, com as nossas famílias, nós te adoramos, Papai. Que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso louvor, e que a tua presença venha inundar e venha invadir o nosso lar, a nossa casa, e que essa presença venha trazer cura, venha trazer transformação, venha trazer consolo, venha trazer esperança, venha fortalecer a fé, mas contudo, que essa presença venha trazer salvação para o nosso lar e para a nossa casa. Mas essa manhã, nós engrandecemos o teu nome e te pedimos, Espírito Santo, nos enche, nos enche, nos enche, e nos faça cada vez mais cheios de ti. Transforma o nosso espírito e o nosso coração, e dá-nos um coração igual ao teu. Santo, 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 Santo. Aleluia. Enxergaste
do teu povo, papai. Santo, 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 manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Pode declarar isso, declara, declara, declara. Criado para o teu amor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu amor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu amor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu amor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu amor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Pode declarar, declara. Fui criado para o teu amor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Criado para o teu amor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Já não quero ser igual, porque eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Essa é a nossa oração a ti, Pai. Nos enche com mais do teu Espírito. Nos enche com mais do teu Espírito. Com mais da tua presença. A tua presença que transforma. A tua presença que cura. Enche a nossa casa com essa presença, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Que você que já está presente com a gente aí, vai compartilhando essa live. Vai deixando o seu like de gostei, o seu coração. Mas que isso não venha a ser o mais importante. Que se você puder, feche os teus olhos, vai lá, se tranca no seu quarto. Se de repente tiver muito barulho, tiver bagunça, tiver algumas pessoas fazendo outras coisas, vai lá, fecha a porta do seu quarto, porque eu tenho certeza que esse Deus que nos ouve no secreto vai ouvir a sua adoração. Então, não se preocupa em assistir, não se preocupa em mandar um comentário, se preocupa em render o seu coração em adoração ao Pai. Em nome de Jesus. E se tiver alguém aí que está meio disperso, chama essa pessoa, chama a sua família, chama a sua casa, fala assim, ó, para de fazer o que você está fazendo. Esse é um momento de nós adorarmos ao nosso Deus. Chama eles para adorar junto com você em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia.
mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já andei por todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas. Tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Eu creio que aquele nome tudo vai mudar. Levantarei meu olho e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me encontrar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu. Levante o teu olho. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me curar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir. Quiser em ti, jamais falará, jamais se cansará, jamais desistirá. Meu sonho agora é teu, quero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai. Eu sei que vai, Senhor. Eu sei que vai, Senhor. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Deus. Santo, santo é teu nome, Deus. Nesse momento tão louco do mundo, Pai, que nesse momento em que o medo tem tomado conta do coração de algumas pessoas, que nesse momento em que a falta de esperança tem tomado o coração de algumas pessoas, que venhamos não só conhecer, mas que venhamos viver essa palavra e olhar para o alto, que é de lá que vem o socorro. Olhar para os montes, de onde vem o socorro, porque o nosso socorro é o Senhor.
A nossa esperança é o Senhor. Então ensina o nosso coração a confiar em Ti, Pai. A confiar em Ti. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, Deus. Engrandecido seja o Teu nome. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
declare isso. Minha alma anseia por ti. 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 Oh, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti, aleluia, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos. Bendito, bendito, bendito sejas tu, Jesus, Jesus, Jesus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Que a verdade
Aleluia, Deus, nós te agradecemos por esse período em que pudemos te adorar, te engrandecer, prestar cânticos de adoração, prestar louvores ao teu nome, cantar o teu amor, chamar a tua presença com louvores, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, por essa honra. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia para você que está conectado aí. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida. Nós estamos nesse momento agora da palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 3, que fala a respeito da cura de um aleijado na beirada do templo. Eu vou ler alguns versículos, tá? Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E aí eu vou pular para o versículo 8, que diz assim: E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra fale ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. É um trecho muito bom para a gente poder meditar. Existem muitas lições a serem tomadas aqui desse texto. Eu quero compartilhar algumas delas com você. A primeira delas é que a Bíblia diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eu aprendo logo de cara aqui nesse texto que existe um fundamento, existe uma base, existe um pilar da nossa vida, uma prática que ela não pode se perder, que é justamente a oração. E eu estou lendo justamente esse versículo para falar de oração, porque ele é um pouco contraditório em relação à situação que nós estamos passando. Nós estamos em isolamento social, muitos privados de poder cultuar no templo. Existem sim algumas congregações, algumas comunidades que estão fazendo os seus cultos já de forma, vários cultos no dia, com pessoas orando, poucas pessoas no templo, crianças proibidas de ir, os idosos proibidos também de ir, né? A nossa aqui, no caso a União Pentecostal de Santana de Parnaíba, em Cidade de São Pedro, nós estamos com todas as atividades presenciais aqui canceladas, mas é interessante que eles iam para o templo, e em outros momentos aqui nós vamos poder também aprender na palavra que não era o lugar onde eles estavam, mas era o que eles faziam questão de fazer. Mesmo em isolamento, existe um pilar, uma base, como eu falei, da nossa conduta cristã, de quem nós somos, que não pode se perder, que é a oração. A oração, ela é como respirar. Um grande pregador brasileiro diz que a oração é como respirar, é como a nossa respiração. Eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de falar com Deus. Ele ainda usa um exemplo muito bacana que eu quero compartilhar com você. Ele diz que a oração é como se a minha vontade e a vontade de Deus se encontrassem. É como se a minha vontade e a vontade de Deus se encontrassem. Imagina você entrando numa sala, puxando uma cadeira, sentando e expondo a sua vontade, e Deus sentado na sua frente, expondo a vontade dele. Perceba que eu não estou falando para você que a concordância daquilo que é a minha vontade com a vontade de Deus, porque muitas vezes a nossa oração não é assim. Nós relutamos em muitas coisas, apresentamos muitas coisas e nos surpreendemos com o resultado daquilo que nós pedimos. Quantos de nós pediu um bocadinho, e Deus deu muito além daquilo que nós pedimos, ou com uma qualidade ou uma quantidade muito acima do que nós pedimos, ou numa quantidade muito melhor, mas era exatamente o que nós precisamos. A oração é isso, a oração é você se entregar dentro de
de um espectro, num relacionamento em que você expõe a sua vontade e Deus expõe a vontade dele e que prevaleça aquela vontade que é melhor. E você sabe qual é a melhor opção? A melhor opção é sempre a que Deus nos dá, não é verdade? Então, eu queria chamar a sua atenção justamente para isso. E não tomando do mesmo exemplo do templo, porque também é muito relativo. Eu posso fazer da minha casa hoje, como já deveria ter sido feito, o meu lugar de oração. E tem um horário específico que eles respeitam. Eu aprendo uma outra lição a respeito da oração, é que muito além de eu buscar conhecer a vontade de Deus e apresentar a mim a Ele, junto numa conversa agradável e intimidade, muito além disso, é eu conseguir estabelecer períodos, horários, sim, em que eu consiga ter essa intimidade, em que eu consiga falar. Muitas lições aprendemos nesse período de isolamento. Uma delas, e é muito bom, é que nós estamos ficando mais disciplinados, mesmo que de forma forçosa por conta de uma lei, observando todo esse cenário político em que aproveitadores, lobos vestidos em pele de cordeiro, estão se aproveitando para prejudicar outra pessoa ou para afrontar, para uma disputa de poder. Essa pode ser a vontade de outras pessoas, mas é um momento muito oportuno e eu estou percebendo que nós estamos ficando pessoas mais regradas. Nós estamos ficando pessoas mais regradas. Olha que beleza, que bênção de Deus. Estamos nos apegando muito àqueles momentos, ao culto, à live do culto da minha igreja, a respeitar o horário, os anúncios, quando alguém anuncia, olha, teremos uma live de louvor, e as pessoas respeitam o horário. E quando a gente atrasa, vem uma enxurrada de mensagens no WhatsApp, e isso é bom, isso é bom. Eu vejo como lado positivo, significa que existe uma mudança, e uma mudança positiva, em que Deus se manifesta. E nós não podemos esquecer que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é quem nos abençoa, Ele é quem nos deu a vida, Ele é quem nos deu esse momento, e nós temos que aproveitá-lo. E no primeiro versículo eu aprendo da oração e da assiduidade, da frequência, de poder eu saber e você saber. Em qualquer momento nós podemos encontrar Deus em oração, mas a prática, a frequência faz com que nós tenhamos comunhão com Ele. Isso é bom, mesmo que de forma forçosa nós conseguimos cumprir e viver aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos aprendendo na palavra. E louvado seja Deus por isso. Glorifique a Deus aí na sua casa, onde você estiver. Fatalmente você tem se encontrado, a tua vontade tem encontrado Deus e Ele tem se encontrado com a sua vontade. Ceda sempre a Ele, porque dele vem o melhor para a nossa vida. Amém? E na continuação do texto diz, no versículo 2, que estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, ou seja, para uma porta chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era colocado ali todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Era de costume, era uma coisa corriqueira. Você, quando entrava no templo e passava por aquela determinada porta, chamada Formosa, havia um rapaz que era colocado ali justamente com uma função estabelecida. Ele tinha que pedir esmolas. E as esmolas eram entregues por quê? Porque ele era um aleijado, então ele precisava de ajuda, ele tinha uma necessidade. E todos que passavam ali entregavam a sua esmola. E essa observação é feita, e eu fiquei imaginando, esse templo é o mesmo que Jesus passava e ia fazer seu cotidiano, seu ritual religioso, porque Jesus também tinha. Ele, como judeu, ele seguia, ele praticava os mesmos rituais, a mesma liturgia pessoal dele, era como a dos discípulos que ele escolheu, de outro judeu comum. Apesar de não ser um judeu comum, não ser um homem comum, ele seguia as mesmas práticas. Então, fatalmente, esse rapaz de nascença deve ter visto Jesus passar. A Bíblia não diz se Jesus, ao passar pelo aleijado, encontrou e deu alguma esmola. A Bíblia não fala isso, então também não posso. Mas eu fico imaginando uma situação em que Jesus, pelo menos uma vez por ano, e
não foi só uma vez por ano. Ele deve ter visto esse rapaz na porta do templo, chamada Formosa. E a questão é, ele viu Jesus, ele falou, provavelmente deve ter estendido a mão e deve ter falado, me dá uma esmola. E nós temos relatos bíblicos de que Jesus, quando alguém pedia algo a ele atendia, ele falava com a pessoa, ele se inclinava. Ele era literalmente o salmo que diz, clamei ao Senhor eterno e poderoso e ele inclinou seus ouvidos e ouviu a minha petição. Ele é a encarnação de algo que está lá no salmo. Ele estendia, ele falava, ele tocava, ele sentia e mudava, transformava a realidade das pessoas. Então é fato, isso não está escrito, mas o contexto me permite entender que Jesus deve ter visto esse aleijado lá. Não é possível que não deva ter visto. E esse aleijado não pediu nada para Jesus? Deve ter pedido. E Jesus também não ofereceu nada a ele? Não sabemos, não está escrito. Mas esse aleijado estava lá, Jesus já ressurreto, já na glória. E aí 2 dos discípulos de Jesus vão para o templo e eles observam aquele menino e aquele rapaz. E o rapaz se dirige a eles pedindo uma esmola, por piedade. Porque também tem a questão da esmola. Quando nós damos, o cuidado que tem que se ter quando dá uma esmola, quando a gente oferta na vida de alguém, é o que está aqui dentro do coração. Porque o que nós entregamos para os outros entrega aquilo que está no nosso coração. Quando você entrega uma oferta para alguém, você dá uma cesta básica, a pessoa pode estar achando que você está na melhor das intenções, mas se você não tiver, tem alguém que sabe a realidade. E esse alguém é Deus. Deus sabe a realidade do seu coração. Se você está entregando por piedade pura e simples, Deus vê. Se você está entregando uma cesta básica ou fazendo algo com um interesse que não manifestar e glorificar Deus, Deus também vê. Quando você clica no QR Code de uma live e faz uma doação, qualquer que seja, louvado seja Deus pela sua doação. Mas se o teu coração está com algum sentimento fora daquilo que é a vontade de Deus, eu sinto lhe dizer, eu não vejo, ninguém vê, mas Deus vê. E eles encontram com o menino ali, com o rapaz, e o rapaz estende a mão e fala, me dá uma esmola. Como de costume. Como de costume. Eles vão para o templo orar. Vem um aleijado. O aleijado está sentado na porta do templo. E o que ele faz? Ele estende a mão para 2 pessoas que ele via que estavam entrando no templo, que eram pessoas que criam em Deus, e estende a mão e pede uma esmola. Em nome de Jesus, sejamos muito mais parecidos com um discípulo verdadeiro do nosso Mestre. Eu tenho um desejo muito forte de me entregar e pedir a transformação do Espírito Santo a tal ponto que alguém necessitado, um aleijado, um cego, seja no sentido literal ou no sentido espiritual, se é que existe esse sentido espiritual, mas qualquer que seja a necessidade de alguém que me pedir, que ela veja no cristão Ramon, e não por ser um Ramon, por ser o pastor Ramon, mas que veja no Ramon um sinal de esperança para que a realidade dela seja mudada. Que Deus também faça isso na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Que nós consigamos, na nossa caminhada, indo para o templo fazer a nossa oração, ou dentro da nossa casa, fazendo a nossa oração, que a igreja, que você que crê em Deus, você seja um sinal de esperança para aqueles que têm uma condição inferior à sua. Inferior em qualquer que for o sentido, não só no sentido físico, mas no sentido social, no sentido psicológico, no sentido econômico, qualquer que for a situação, que você seja visto como luz, que você seja visto como um sinal de esperança para quem tem uma situação complicada há muito tempo, ou que vive nisso há muito tempo. Porque os discípulos foram agentes de libertação da doença imediata daquele rapaz. Se você continuar lendo, você vai perceber que Pedro ele tem um diálogo com o menino, ele escuta o que o rapaz está pedindo lá, me dá uma esmola. E ele fala, olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levanta e anda. E dizer assim, Jesus Cristo Nazareno me mostra muita coisa. Me mostra, e a que eu quero dizer para você, é que nós temos que mostrar um Jesus que é tido pelos religiosos como um miserável, porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode.
De dentre os miseráveis e para os miseráveis, para os sedentos, para os famintos, veio Jesus Cristo, a encarnação viva do Verbo, da Palavra de Deus, aquele que venceu a morte, que derrotou os principados e potestades, que deu livre acesso, rasgou o véu da religiosidade do templo e abriu um caminho direto ao Pai. É desse Jesus que os discípulos tinham prazer em falar, é desse Jesus dos miseráveis, o Jesus que sentiu dores como os miseráveis sentem, como eu, você, miseráveis, sentimos. Eles oferecem ao rapaz não a esmola para sobreviver aquele dia, para voltar no outro dia e pedir mais esmola pela sua condição física. Não, eles oferecem ao Jesus, o Nazareno, aquele que nasceu, o pão vivo que desceu do céu, que nasceu entre miseráveis, mas dele é a honra, a glória e o louvor. Ele foi oferecido àquele rapaz. E a Bíblia diz, no versículo 8, que no versículo 7, antes de chegar no 8, o rapaz, ele sente o poder de Deus sobre a vida dele, e mesmo assim ele estende a mão, e a Bíblia é bem categórica em dizer, e segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Não é só a questão de dar, olha, eu estou te oferecendo Jesus Cristo, isso é uma lição para nós, principalmente para aquele que diz que crê. Não é só dizer assim, crê em Cristo, se entrega para Jesus, é também estender a mão para que a pessoa se levante e saia da realidade onde ela está. Não é só mencionar o nome de Deus. Eu vejo aqui os dois pilares principais do reino de Deus, é a pregação, a proclamação e a manifestação do reino. É proclamar o reino de Deus e manifestar o reino de Deus para que todo o mundo seja transformado, para que nós consigamos mostrar da onde nós saímos e para onde nós estamos indo. Não é só falar de Jesus e olha, se vire aí com a informação que eu dei a você. Não, não é assim. É estender a mão, tomar pela mão e colocar de pé. E a consequência de você tomar uma pessoa pela mão e ajudá-la a ficar de pé mediante a palavra que foi pregada, foi ensinada, profetizada para essa pessoa, vem ainda um terceiro estágio, e isso é lindo, que diz assim no versículo 8, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Então eu proclamo o nome de Jesus, eu manifesto o nome de Jesus, proclamo dizendo, não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E tomo pela mão direita, eu prego a palavra, eu proclamo a palavra, manifesto ela pegando pela mão e tirando a pessoa da realidade onde ela está. E o terceiro passo é que fatalmente com Jesus e manifestando o amor dele na nossa vida, nós sendo o canal desse amor para o próximo, para as pessoas, é fato que toda uma realidade é mudada. Ele saiu do nível do chão, ele saiu do nível de onde ele estava e de um salto ele ficou em pé. Em Cristo, com Cristo, por Cristo, nós saímos do estágio miserável onde nós estávamos e como num salto nós habitamos um novo lugar, nós passamos a tomar posse de um novo lugar. Essa é a lição que nós podemos tirar, algumas das lições que nós podemos tirar no texto. Eu quero, em nome de Jesus, orar e pedir a você que mastigue essa palavra, porque ela nos dá muitos direcionamentos. Não é só ficar dizendo que falta faz o templo físico, faz falta, na verdade, não as paredes da igreja, mas faz falta a convivência com o povo que te ajuda, que ora pela sua vida, as pessoas que você ora, que você ajudou a se levantar, é isso que está fazendo falta. E nessa falta, sem poder alcançá-los fisicamente, então pratique a oração, continue apresentando a todos quantos Deus e o Espírito Santo trazer a sua memória, continue apresentando em oração, porque nós seremos fortalecidos nesse momento, voltaremos melhores para o nosso convívio no ambiente da igreja, em nome de Jesus, amém? Guarde essa palavra no seu coração, eu vou repetir para você, manifeste o reino de Deus, proclame o reino de Deus, ajude a que as situações sejam modificadas, ore a Deus, busque-o, e Ele certamente encontrará com você na sua sala de oração, amém? Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que é rica, viva e verdadeira. Te agradeço, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que traz vida à palavra. E eu oro por aqueles que estão assistindo hoje, Senhor, a transmissão desse culto, que brote esperança e que essa esperança seja apresentada e vivida em oração, numa sala, em comunhão contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Senhor, vá de encontro a cada um dos que estão aí, Pai, ouvindo. Não somente, Senhor, que nós tenhamos a coragem de falar da Tua palavra, mas sejamos fortalecidos também em manifestar, estender a mão para aqueles que estão precisando de oração, precisando de uma contribuição, e que nós tenhamos o nosso coração limpo, livre, para poder fazer a contribuição, estender e manifestar o Teu reino de Deus, o Teu reino, que é o reino de Deus. Senhor, que nós consigamos retirar as pessoas e de um salto elas tenham a sua realidade mudada. Eu te agradeço, Deus, por este momento e oro pelas pessoas, pelos irmãos que estão em luto, nesse momento em que todas as doenças agora têm um foco. Pode morrer de qualquer doença, mas agora nem o luto, nem o enterro pode ser feito por conta dessa doença maligna que está aí. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa doença, mas eu te peço mais do que isso, que o Senhor seja o Deus de amor que se revele e se encontre com esses que estão necessitados do teu carinho, do teu abraço, do teu afago, que estão enlutados e sofrendo pela morte de alguém próximo. Em nome de Jesus, abençoa, Deus. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um restante de domingo abençoado. Nós teremos às 18 horas ainda a live da nossa igreja sede, da União Pentecostal Sede. Então se conecta lá, tá bom? Às 18 horas. Reúna as pessoas que estão com você em casa, põe em volta da televisão e até faça um desafio. Você que for do São Pedro ou de alguma outra igreja da União, enquanto estiver na live, coloca lá nos comentários de onde você é e coloca também os seus pedidos de oração. Faça isso também na nossa live de hoje, que nós vamos orar pela sua vida, tá bom? Que Deus abençoe muito o seu dia, em nome de Jesus, junto com a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consoladora comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Um bom domingo. Deus te abençoe.